Uma boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer uma vez mais a esta casa, na pessoa do presidente da mesa, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a generosidade, a carinhosa apresentação feita, a sua saudação. Saudar o meu querido amigo, presidente da Corte Interamericana, Roberto Caldas, Dr. Luiz Lopes Guerra, membro do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. É uma honra estar aqui entre dois juízes, justamente quando o tema é o diálogo entre cortes e a experiência do controle de convencionalidade na América Latina e na Europa. Uma vez mais, a minha mais profunda gratidão à ministra Maria Tereza e à sua equipe da Escola Nacional de Formação dos Magistrados. Esta é uma primeira iniciativa conjunta da Infam com a SDH, primeira de muitas, muitos são os planos, e é um imenso prazer a nossa parceria, e todos da SDH. Também gostaria de agradecer a nossa equipe mútua, aos nossos Dream Teams, na pessoa do embaixador, queridíssimo amigo, embaixador Silvio Albuquerque, em nome de quem saúdo toda a equipe, e também a equipe da Marie-Christine, pela Fundação Konrad Adenauer, que permitiu que nós todos estivéssemos aqui no dia, na maratona de hoje, sobre controle de convencionalidade, as experiências, os diálogos entre as cortes e o fortalecimento dos direitos humanos. Aqui tomo como minhas as palavras do querido ministro Lélio, quando dizia ser esta uma data histórica, uma data emblemática, em que nós tecemos o diálogo entre cortes, em que nós avançamos neste sonho, em que nós avançamos em reflexões, em práticas dialógicas, na busca de fortalecimento dos direitos humanos. E a minha intervenção, portanto, abarcará três questões centrais. O tema é diálogo entre cortes, experiência de controle de convencionalidade. A minha primeira questão será como compreender o contexto contemporâneo marcado pela emergência de um novo paradigma jurídico. No segundo momento, vamos indagar qual é o alcance do diálogo entre as cortes interamericana e europeia. Em que medida há os fenômenos da interamericanização do sistema europeu e da europeização do sistema interamericano. E a terceira questão, como fortalecer o diálogo entre cortes, visando a proteção dos direitos humanos. Então, começo com a primeira questão, justamente indagando a respeito da emergência de um novo paradigma jurídico no século XXI. Muito se falou desde as 9 horas da manhã, muitos processos estão em curso. Nós temos o processo de internacionalização dos direitos humanos, o processo de humanização do direito internacional, o processo de constitucionalização do direito internacional, o processo de internacionalização do direito constitucional. Minha querida amiga de alma, Mariela Morales, mencionava o processo de interamericanização, o processo de europeização, ou seja, há fenômenos emergentes, há transformações em curso. E essas transformações se fazem possíveis a partir de um elemento nuclear, que é a capacidade dialógica do mundo jurídico hoje, à luz do século XXI, em que o desenho aponta a um sistema jurídico multinível, aqui muito referendado em todos os painéis, em que o direito hoje abarca a ordem local doméstica, mas também a ordem regional, a ordem global, com a difusão de parâmetros, com diálogos, com permeabilidades mútuas e recíprocas, com estándares protetivos, que, ademais desta difusão, permitem, muitas vezes, a compensação de déficits nacionais. Os sistemas global e regional se
se somam ao nacional, primando pela efetividade dos direitos humanos à luz do princípio pro persona, numa leitura holística, numa leitura cosmopolita do fenômeno jurídico. E é por isso que comparto da visão que todos esses processos que atiçam o direito no século XXI não cabem no raciocínio piramidal hermético. Por mais de um século, a cultura jurídica latino-americana tem adotado um paradigma jurídico, no meu entendimento, fundado em 3 características essenciais. A pirâmide, com a construção no ápice da ordem jurídica, tendo como maior referencial teórico Hans Kelsen, na afirmação de um sistema endógeno, que olha para dentro e autorreferencial. Segundo elemento, o hermetismo de um direito purificado, com ênfase no ângulo interno da ordem jurídica e na dimensão estritamente normativa. Um dogmatismo jurídico a afastar elementos chamados impuros do direito. E um terceiro elemento, que eu chamaria de state approach, que abarca como conceitos estruturais e fundantes a soberania do Estado no âmbito externo, a segurança nacional no âmbito interno, tendo como fonte inspiradora, para dialogar com Bobbio, a lente ex parte principi, radicada no Estado e nos deveres dos súditos. Esse paradigma está em declínio, é a nossa tese. E a nossa tese é que algo novo surge. Há várias perspectivas para captar este novo. E aqui lanço uma delas, uma dentre esta pluralidade de olhares de que algo já declina e algo emerge. Aqui sustento que nós transitamos da pirâmide para um trapézio em que temos a Constituição, os parâmetros constitucionais, somados aos parâmetros convencionais, tratados internacionais, com toda a carga principiológica e também jurisprudencial. Além disso, temos a crescente abertura do direito, agora, aspas, impuro, marcado pelo diálogo do ângulo interno com o externo, com a permeabilidade a partir dos diálogos entre jurisdições, dos empréstimos constitucionais, da interdisciplinariedade, a fomentar o diálogo do direito com outros saberes e diversos atores sociais, que ressignificam, assim, a experiência jurídica. Transitamos do State Approach para o Human Rights Approach, prisma que tem como conceitos estruturais e fundantes a soberania popular e a segurança cidadã no âmbito interno, tendo como fonte inspiradora não mais a lente ex parte príncipe, senão a lente ex parte populi, radicada na cidadania e nos direitos dos cidadãos. Para Ferraioli, a dignidade humana é a referência estrutural para o constitucionalismo mundial, emprestando-lhe fundamento de validade. Para o professor Canotilho, hoje temos um constitucionalismo global que compreende a emergência de um direito internacional de direitos humanos e a tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável de todos os constitucionalismos. Então, é com esta reflexão primeira que passo à segunda questão. Qual tem sido o alcance, o tom deste diálogo entre as cortes interamericana e europeia? Em que medida avançariam os fenômenos da interamericanização do sistema europeu e da europeização do sistema interamericano? Aqui queria compartilhar muito brevemente algumas descobertas a partir de um estudo que fiz em um sabático específico acadêmico no Max Planck Institute, com um trabalho intitulado Diálogo entre Cortes, e que tinha como referencial um estudo produzido pelo Conselho da Europa que destacava decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos que se fundamentavam na jurisprudência da Corte Interamericana. E, a partir desse estudo, eu tomei a liberdade de criar uma tipologia de casos envolvendo 4 categorias de decisões, casos decididos pela Corte Europeia, cujo fundamento decisório está no diálogo com a Corte Interamericana. Caso envolvendo desaparecimento forçado de pessoas, primeira categoria. Segundo, caso envolvendo a observância do due process of law, em julgamento de graves violações de direitos humanos. Terceira categoria, caso envolvendo o dever do Estado de prevenir e investigar
graves violações de direitos, adotando due diligence, diligências, medidas efetivas, e casos envolvendo a proteção dos direitos sociais. É muito fascinante perceber toda a temática do desaparecimento forçado, que deixa a sua mácula na nossa história, deixa essa ferida aberta na nossa América Latina, e o quanto a jurisprudência da Corte Interamericana tem alimentado o sistema europeu, como também o Tribunal Penal Internacional, como sempre lembra querida amiga Silvia Steiner. Casos como Velázquez Rodrigues contra Honduras, Godinus Cruz contra Honduras, Cabaleiro Delgado e Santana contra a Colômbia, dentre outros, tem permeado as decisões da Corte Europeia com relação à obrigação do Estado de investigar e processar e punir mortes arbitrárias. A Corte Europeia corrobora a interpretação da Corte Interamericana de que o desaparecimento forçado de pessoas implica a violação de diversos direitos humanos e que o efeito desta violação pode se prolongar de forma contínua e permanente, sendo o desaparecimento uma continuing situation. Com relação ao due process of law, também a Corte Europeia tem recorrido à jurisprudência da Corte Interamericana, reafirmando a necessidade do devido processo legal, com toda a sua gama de direitos e garantias. Sustenta ser necessário, ademais, que um órgão independente e imparcial seja o competente para proferir decisões, aplicando rigorosos estándares de procedimentos. Também aqui, a jurisprudência preciosa e valiosa da Corte Interamericana, que exclui civis da jurisdição das cortes militares, também é referida pela Corte Europeia, que compartilha desta visão, que no Estado democrático de direito, o alcance da jurisdição militar há de ser restrito e excepcional, voltada à proteção dos interesses jurídicos específicos, concernentes às funções designadas por lei às forças militares. Consequentemente, os civis devem estar excluídos do alcance da jurisdição militar e somente militares devem ser julgados pela prática de crimes e ofensas que, por sua natureza, afrontem a legislação militar. E temos ainda casos envolvendo direitos sociais, a sua justiciabilidade e que inspiram a Corte Europeia, advindo de empréstimo da Corte Interamericana. Por sua vez, do outro lado, a Corte Interamericana também passa, aspas, por um processo de europeização, sobretudo quando novos temas surgem nesta agenda. E eu me refiro ao menos a dois deles: a proibição da discriminação por orientação sexual e a proteção de direitos reprodutivos. Então, nós temos um caso emblemático, caso Atalahi Funias contra o Chile, envolvendo a proibição da discriminação por orientação sexual, em que a Corte, pela primeira vez, analisa a responsabilidade internacional do Estado em face da discriminação e interferência indevida na vida privada e familiar da vítima, Karen Atala, devido à sua orientação sexual. E o que faz a Corte Interamericana? Dialoga com a Corte Europeia, tomando inclusive o caso Salgueiro da Silva Moura contra Portugal, valendo-se de relevantes argumentos utilizados pela Corte Europeia para interpretar de forma extensiva o alcance da cláusula da igualdade e da proibição da discriminação. Num julgado precioso, a Corte afirma que a igualdade é inseparável da dignidade essencial de qualquer pessoa, frente à qual é incompatível toda situação que, por considerar superior um determinado grupo, implique tratá-lo com privilégios, ou que, a contrário senso, por considerá-lo inferior, o trate com hostilidade ou, de qualquer forma, o discrimine no gozo dos direitos reconhecidos. A Corte vai além, afirmando ser o princípio da igualdade e proibição da discriminação jus cogens, que ampara toda a ordem jurídica nacional e internacional, permeando todo o ordenamento jurídico. O outro caso, aqui enfrentado pela Corte, aponta a complexa temática, contemporânea temática da fecundação in vitro à luz dos direitos humanos. E a Corte aqui também tece diálogos com a Corte Europeia para enfrentar este tema que atiça o século XXI.
as conclusões parciais deste estudo. A primeira delas é que ambas as cortes se valem de uma interpretação cosmopolita e dialogam com parâmetros da ONU, com parâmetros regionais e com parâmetros locais. E, ademais, com soft law, inclusive com os relatórios elaborados por relatorias temáticas especiais da ONU ou da OEA. Um segundo ponto, uma segunda conclusão, é que a Corte Europeia, justamente quando enfrenta violações advindas de estados do leste europeu, da Turquia e de outros países que ainda sofrem com a debilidade democrática, é que se vale aí dessa jurisprudência da Corte Interamericana para enfrentar temas como desaparecimento forçado, tortura, execução sumária ou extrajudicial. Terceira conclusão é que a Corte Interamericana, aqui, ao lidar com leading cases no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, não tendo repertório nessa temática, mira a Corte Europeia, que desde a década de 80 já tem um acervo jurisprudencial considerável. E justamente a partir desse empréstimo é que vai enfrentar casos como Karen Atala e Artavia Murillo. Quarta conclusão, a Corte Interamericana adota como referência interpretativa o direito internacional de direitos humanos com forte alusão ao direito comparado, especialmente aos sistemas jurídicos latino-americanos. Sentenças paradigmáticas da Corte têm realizado esse diálogo regional-local, regional-regional, regional-global, louvando o sistema jurídico multinível, guiado que é pelo princípio pro persona, primazia da norma mais favorável, prevalência da norma mais benéfica. Volto à voz de Eduardo Ferrer MacGregor, nosso juiz da Corte, que sempre enfatiza que o juiz nacional agora também é um juiz interamericano, porque tem como mandato exercer o controle de convencionalidade. Quinta conclusão, se o diálogo da Corte Interamericana com os Estados se dá pelo idioma do controle de convencionalidade, o diálogo entre a Corte Europeia e os Estados se dá pelo idioma da margem de apreciação, a doutrina da margem de apreciação. É este, eu diria, o idioma que caracteriza este diálogo. E esta doutrina assegura aos Estados uma margem maior de liberdade para que, em respeito às suas instituições e tradições, implementem a seu modo, internamente, as decisões por ela proferidas. A conclusão a que cheguei nesse estudo, com esse diálogo entre cortes, é que esse diálogo tem propiciado transformações mútuas, tem permitido esta chamada interamericanização do sistema europeu e a chamada europeização do sistema interamericano. Isto é, a partir de empréstimos, influências, interações, impactos recíprocos, o diálogo interregional tem fortalecido a jurisprudência protetiva de direitos, a capacidade dos sistemas de enfrentar novas agendas de direitos humanos e a efetiva proteção dos direitos das vítimas, consolidando o potencial emancipatório do diálogo que vem a ressignificar o alcance da justiça regional. Eu concluo em 2 minutos com a minha última questão, como fortalecer o diálogo entre cortes visando a proteção dos direitos humanos. E termino com 3 conclusões. A primeira delas é que esse diálogo requer e pressupõe uma mudança cultural. E aqui vou me somar às vozes de tantos aqui que também sustentaram esta mesma percepção de que é fundamental fomentar uma cultura jurídica inspirada em novos paradigmas e na emergência de um novo direito público. Estatalidade aberta, diálogos jurisdicionais, prevalência da dignidade humana em um sistema jurídico multinível. Não adianta termos cláusulas de abertura constitucional reféns de mentes cerradas. Portanto, é fundamental câmbios culturais capazes de terem escuta ativa
aos avanços constitucionais. Segunda conclusão, a necessidade de fortalecer os sistemas regionais, sejam interamericano, europeu, no campo da sua universalidade, lembrava Dom Sérgio, de forma magistral aqui na sua intervenção, a sua institucionalidade, a sua independência, sustentabilidade e efetividade. E, finalmente, a tríade que nos move, que é avançar na proteção dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito, seja qual for a geografia. E termino lembrando a ministra Carmen, quando aludia à dor e à esperança, porque é isso que move a pauta dos direitos humanos, marcada por luzes e sombras, e me vem à mente o que dizia Desmond Tutu, quando afirmava: I'm not an optimist, but I'm a prisoner of hope. Não sou um otimista, mas sou uma prisioneira da esperança. Muito obrigada.